mas era ponto facultativo. Amém? João capítulo 4, verso 10. Diz assim: Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria, e eu lhe daria água, mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera importante. Você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço. Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Amém. Obrigado, Senhor. Louvado seja teu nome. Agradecemos por essas histórias, Pai, que deixastes registradas, que possa ministrar o nosso coração. Nós pedimos que o teu Santo Espírito ilumine nosso entendimento para que venhamos compreender os seus planos, para que possamos ter a clara revelação da tua palavra, por intermédio dela própria. Nós te pedimos, Pai, nos forneça essa água da vida, essa fonte inesgotável, de bondade, misericórdia, de amor. Nós te agradecemos, pois sabemos que tudo isso já tem nos entregue. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, pode sentar. O título da ministração de hoje é Fonte de Água Viva. Nós estamos falando acerca da mulher samaritana. Ainda iremos abordar, mas creio que em dois cultos. Quem terminou de ler a história da mulher samaritana em casa? Está melhorando, 50%. A história da mulher samaritana é algo que nos foi passado diariamente. Para quem tem mais tempo de igreja, conhece a história, mas por vezes não se aprofunda nos pequenos detalhes. O porquê Jesus passou por aquele lugar, qual era o contexto do que era Samaria, o que era ser uma mulher samaritana, como que era o contexto daquelas mulheres e como a mulher era tratada naquele tempo. Se nós olharmos para esses detalhes, nós iremos conseguir extrair aprendizados profundos, sabendo o que Jesus em sua natureza queria efetuar num contexto global. Por quê? Todos os fatos que estão registrados na Bíblia servem para a eternidade. Não é que hoje está de um jeito e amanhã vai ter uma nova tradução da Bíblia e falar assim, não, agora é de outra forma. Isso não vai acontecer. Creio que muitos de vocês devem ter visto alguns vídeos que saíram aí, falando que estão suprimindo algumas palavras da Bíblia, alguns versos. Isso daí é uma falácia, é uma mentira, porque a Bíblia tem uma série de traduções. As traduções, lógico, que passam pelo crivo humano. A Bíblia, de maneira inerrante, são os originais. Mas hoje nós temos muita segurança acerca das traduções que possuem, porque temos os originais para compararmos. Então, eu não estou confiante no que está escrito. Vai buscar. Cada dia tem surgido novas traduções da Bíblia, mas a grande maioria das traduções são bem fidedignas. Tem a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. É uma tradução que tira algumas coisinhas, algumas palavras que são comumente usadas, mas elas visam trazer um contexto geral. Então, de certa forma, enquanto nós estamos ministrando, automaticamente nós estamos traduzindo a palavra. Estamos traduzindo para se tornar mais entendível.
Então, é legítimo essas traduções, não fiquem com esse tipo de medo, mas que a gente possa olhar esse contexto, pois a Bíblia foi deixada justamente para que a gente entenda todas essas nuances que pessoas viveram, para que possamos usar esses exemplos e não precisemos passar pelos mesmos problemas, pelas mesmas aflições. Embora o mundo nunca será um lugar perfeito, é simplesmente um alerta para que a gente não repita as mesmas coisas. Uma questão que ressalta muito nesse texto é a condição da mulher. A mulher sempre, naquele contexto que estava inserido, ela era marginalizada. Mas nós vemos Jesus sempre trazendo a mulher para uma questão de igualdade. Agora não há mais branco, preto, amarelo, azul, rico, pobre, magro, gordo, bonito, feio. Não existe mais essa divisão, pois todos estamos em Cristo Jesus. Essa quebra de paradigmas já começou há 2000 anos atrás e vai continuar existindo. Nós vamos quebrar alguns paradigmas. Você quer um paradigma maior de ser quebrado do que do pecado? Nós agora dividimos a igreja com classe de pecados. Às vezes tem determinadas pessoas que não frequentam a igreja porque eles falam, não, calma aí, eu não posso porque eu não vou ser aceito, por causa daquilo que eu sou, por causa daquilo que eu manifesto, eu não posso. Não, lógico que pode, mas vai viver o processo de transformação. O processo de transformação é natural, pois essa fonte de água viva é o que irá purificar. Quando nós tomamos banho, você liga o chuveiro, já está limpo? Não, é um processo. É um processo. Essa fonte de água viva não deixa de ser um processo. Para uns, os processos vão ser mais rápidos, para outros, outro. Mas essa fonte de água viva veio trazer esse processo de uma condição global. Tudo que está na Bíblia visa proclamar a eternidade. Eu gostaria de ler os versos anteriores para que a gente possa entrar de maneira mais precisa no verso que nós temos em questão. A partir do verso 1 diz assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, e eu sou mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Quem estava aqui no culto passado, nós abordamos essas questões entre os samaritanos e os judeus. Se você que está na internet vendo esse culto, você tem a oportunidade de ver o culto anterior, e se você não estava aqui, é de extrema importância que você veja, para que você consiga olhar sobre um aspecto mais amplo. Embora a pregação continue de maneira precisa e você consiga entender todo o contexto da pregação, da ministração de hoje, quanto mais informações, mais meios você possuirá para que seus caminhos sejam cada vez mais conduzidos para um lugar agradável. Vocês observaram que eles estavam num diálogo, um diálogo que parecia impossível. Um diálogo onde essa mulher se viu surpreendida, porque o homem não falava com uma mulher samaritana. Inclusive, até os judeus não falavam com mulheres em público. Era uma situação completamente diferente de hoje.
Hoje nós já não temos esses tabus religiosos, mas existem em algumas crenças, em algumas vivências, até mesmo em algumas famílias. São tradições que nós vamos passando de um para o outro, e na hora que nós vamos ver, nós nem sabemos o porquê estamos fazendo. E essa mulher estava justamente inserida nesse contexto. Ela falou assim: não, alguma coisa está acontecendo errada. O que esse cara está falando comigo? E ela, sabendo que ele era judeu, ela já responde de maneira, como que eu posso utilizar uma palavra que não seja tão agressiva, mas ela responde não de maneira áspera, maneira irônica. Ela usa de ironia. Mulher tem essa habilidade natural, vocês podem ver que a mulherada já fala de uma maneira que parece até ser bem simples, mas no fundo não é. Por quê? Observem o verso 9, para vocês conseguirem compreender a resposta de Jesus. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana. Você acha que Jesus não sabia que ele era judeu? Ela estava assim, ele estava fazendo um convite para refletir. É como sua mulher, sabe? Quando você faz alguma coisa errada, ela fala assim: ó, isso é neste lugar, como você não soubesse. Daí vai prolongando. Você é judeu, eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Ela estava estupefata, ela estava espantada com aquele fato. Um judeu falando comigo sozinho, pedindo água. Por quê? Antes, Jesus tinha se programado para ficar sentado esperando. A fonte de água viva sentou diante da fonte de água perecível. Mal ela sabia que aquela fonte é que iria jorrar tudo que já jorrou nessa vida. No verso 10 diz: Jesus respondeu: se ao menos soubesse que presente tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você. Em algumas traduções aparece o dom como um presente. Se você apenas soubesse o que é esse presente, você mudaria completamente. Quantos estão inimigos de Deus, pois não saber tudo aquilo que contém em Deus? Quantos de nós éramos esse? Foi criado uma rivalidade entre nós e Deus por nós mesmos. Porque nós olhamos os ambientes e fala assim: meu, aquela pessoa acredita em Deus e faz isso. A pessoa fala que é cristã e é desse jeito, e você cria uma inimizade. Fala: não, não vou fazer parte disso. Ali eram tradições. Os samaritanos vivendo de forma completamente distinta dos judeus. Eles começaram a criar essa inimizade. É a mesma inimizade que nós tínhamos quando não éramos cristãos. Inimizade com Deus. E Deus, de certa forma, expressa isso a nós, diariamente. Quantos de vocês ouviram falar de Deus mesmo antes de se converterem? Sabia que Ele tinha milhares de coisas a apresentar, só que vocês não davam bola para isso. Por quê? Aquelas palavras vinham de quem vocês não gostavam, vinham de quem vocês tinham inimizade. Vocês respondiam com ironia. Observe que, por vezes, nós somos essa mulher samaritana. Fomos essa mulher samaritana. Respondíamos com ironia: se esse Deus é tão bom, por que sua vida está tão desgraçada assim? Porque a desgraça da vida dos outros está atrelada àquilo que nós pensamos. Por a pessoa não viver a vida que você julga como expectativa, você acha que a vida dela é desgraçada, mas você não vê que ela está louvando a Deus por intermédio de todas as desgraças que ela vive. O fato mais incompreensível, eu falando de mim, era
ver aquele povo humilde, porque eu cresci em periferia. E eu comecei a ter contato com pessoas que tinham essa religião e vinham ali, e depois, mudando de paradigma social, eu comecei a ver muitas pessoas, cada vez de comunidades mais simples, que pareciam estar hipnotizadas, vivendo, dando risada, enquanto mal tinha alimento na casa deles. Enquanto o filho estava morrendo nas drogas, isso, e você via a pessoa ainda ali louvando a Deus, e eu achava incongruente isso. E falava assim, como que essa pessoa pode estar assim? Ela tem que fazer alguma coisa. E eu não via o que Deus estava operando nela. Quantos de nós já fomos assim? E olhando para isso, eu vejo o quanto horrível era esse pecado que tomava conta, esse tampão que tampava meus olhos de não enxergar a maravilha de Deus que nos supre mediante as nossas necessidades, um Deus que nos mostra a realidade do mundo que não nos é visível. Agora, quantos de nós olhamos porque a pessoa não está vivendo aquilo que deveria viver e fala assim, o Deus dela não é bom. Ela talvez não está servindo a Deus direito, esse Deus não efetua tantas mudanças, só que nós não conhecemos ela na sua individualidade. Nós não sabemos as mudanças que Deus já operou nela. Nós estávamos aqui hoje reunidos, histórias foram contadas que a gente nem sabia. Só que nós, na nossa arrogância samaritana, nós olhamos e falamos assim, não era desse jeito. Não era isso. Nós olhamos para os outros e queremos reproduzir as nossas vidas neles. E Jesus aparece no cenário mudando tudo. Não se trata de quem você é, do que você tem, do que você faz, mas de quem Ele é e o que Ele faz por intermédio de você e em você. A fonte de água viva penetra nos mais duros corações. A fonte de água viva limpa o mais imundo dos pecados. A fonte de água viva se coloca ao meio do caminho. Ela muda os trajetos até que você se depare com ela. Continuando, a outra sentença diz, com quem está falando? Se ao menos soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando. Ele traz a autoridade para quem Ele é. Ele traz autoridade para quem Ele é. Você me pediria e eu lhe daria água viva. Aí ela bugou. O cara me pede água. Ele já é judeu. Ele nem sabe do que está acontecendo, porque ele não poderia falar comigo. E ele vem falar que ele vai me dar água. Como que ele vai me dar água? Traduz para o nosso mundo. Por que nós não ouvimos de Deus de bocas de pessoas que nós menosprezamos? Porque nós nos julgamos superior. Você vê uma pessoa talvez que não tem o padrão social que você imagina, uma pessoa que talvez não tenha o português correto, você fala, como que essa pessoa vai falar de Deus? Para você ver como nós somos miseráveis. Não vou escutar essa pessoa. Olha o jeito que ela está vestida. Isso daí é pura religiosidade. Quando Deus está usando aquela pessoa para transmitir o evangelho para você. E hoje talvez é o dia de você se lembrar que muitas pessoas já falaram de Deus para você e você menosprezou pela sua própria arrogância. Quantos já falaram de Deus para nós, mas nós estávamos cegos? Porque nós imaginamos que era uma pessoa falando. Com quem já aconteceu isso? Quem consegue olhar para o passado e falar assim, aquele ali foi enviado de Deus para me trazer mensagem. Eu consigo olhar vários pontos da minha vida e falar assim,
Ele estava todo o tempo ali me cercando, sabe? Só que de maneira dócil. Que agora vem como uma facada, né? Fala assim, olha como você era arrogante, olha como você era miserável. Mas ele a todo tempo estava me cercando. Porque aquele que ele chamou, ele não vai deixar se perder. A graça de Deus é irresistível. Vai chegar um momento que ele tirará as vendas dos seus olhos. Vai chegar um momento que ele vai mostrar que ele é o remédio para as suas feridas. Ele é o remédio para as suas dores. Continuando no verso 11. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Olha como que ela estava ainda pensando do ponto de vista humano. Ela só tinha aprendido a pensar do ponto de vista humano. Ela não tinha sido ainda apresentado a questões espirituais. A verdade do reino, a verdade de Cristo impactando vidas. Ele estava acostumado com aquela vida. Dia após dia, indo no poço, fazer as coisas da mesma forma, vivendo a vida conforme os mesmos padrões que haviam sido lhe ensinados, até que Cristo cruza o caminho dela. Mas nós vemos aqui uma mulher que conseguia ainda dialogar, uma mulher que conseguia trazer argumentos. A incredulidade, por vezes, nos ensina muito, porque a incredulidade faz perguntas. A crença, por vezes, te limita, porque você para de perguntar. Você para de querer saber o porquê. É porque é assim. É porque é desse jeito. Não. Trazendo para o que nós vivemos, nós temos que buscar respostas. Respostas que estão pautadas e fundamentadas na palavra. Senão nós viveremos uma religiosidade que não tem fundamento. O exemplo que é citado desta mulher, nós vemos que ela estava questionando. Isso é muito válido. É muito válido questionarmos. Aquele homem que não questiona a sua fé se torna escravo dela. Nós não somos chamados a vivermos de maneira completamente cegas, caminhando porque alguém começou a andar. Nós somos chamados a olharmos o caminho que nós estamos andando e para vermos se está de acordo com a palavra. Então, a única forma de fazer isso é por intermédio de questionamentos. Essa mulher estava questionando, porque quando você questiona, você joga fora a sua incredulidade. Quando você questiona e te traz uma resposta, acabou, agora eu sei o porquê estou fazendo. Quando vocês começaram a entender o que era o louvor e o porquê vocês estavam louvando, pode ver, a voz começou a sair. Eu não estou louvando para me entreter, para sentir algo, eu estou louvando porque essa é a verdade que move meu coração. Eu estou cantando porque são palavras que penetram e purificam a minha alma, são verdades de Deus. Estou louvando a Deus. Por que nós reunimos no domingo? Se você entendeu tudo isso, mudou o paradigma. Mas à medida que nós estamos vivendo diariamente, é como? Simplesmente repetindo comportamentos. Quantas coisas nós não temos feito da mesma forma sem questionar? Mas meu pai foi assim, minha mãe foi assim, e eu continuo sendo assim. Como a mulher samaritana, mesmo dentro de uma religião, mesmo vivendo o cristianismo, eu estou vivendo o cristianismo do meu pai, da minha mãe, de uma igreja, de uma denominação, e eu não conhecia, eu não tive um encontro com Cristo por intermédio da palavra.
Mas Cristo a todos os instantes está nos alertando. A fonte de água viva espiritual já flui de dentro de nós, daqueles que morreram e nasceram de novo. E nós temos a fonte que pode inundar a nossa mente. Mas nós estamos buscando em outros lugares. Nós não estamos buscando mais na palavra de Deus a resposta para as nossas vidas. Outro ponto muito importante desse questionamento, olha o que ela fala, isso é muito profundo. De onde tiraria essa água viva? Água viva. Quem não é crente, você vai perguntar o que é água viva, ele vai falar que é o quê? Vai falar que é o quê? Aquela paradinha do mar, mano. Ponto. Mas para quem conhece a palavra, você sabe todas as analogias que são feitas do Espírito com a água. Mas aquela mulher não sabia. E o que ela fez? Ela ouviu algo que ela não estava acostumada. Me explica melhor o que você está falando. De onde você tiraria essa água viva? Ela quis saber mais fundo de onde estava. Continuando. Além do mais, você considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço. Observa que ela reduz Cristo para menos que Jacó, porque ela não conhecia ele. Ela não conhecia, é natural. Se eu não conheço, aquele que eu conheço eu coloco no lugar. O problema é que nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a Cristo, mas Cristo está na mesma prateleira dos humanos. Nós estamos colocando Cristo junto com os nossos outros objetos de estimação, junto com as nossos deuses particulares. Nós não temos colocado Cristo como soberano e Senhor sobre todas as coisas. Nós temos colocado Cristo na mesma instante do nosso dinheiro, da nossa família, do nosso relacionamento, da nossa reputação. Cristo não está acima. Ele não é o fim, ele se tornou mais um objeto que eu pego na prateleira quando eu preciso. Isso é muito sério. Ou ele é Senhor de nossas vidas, ou ele não é nada. Ou ele é Senhor de nossas vidas, ou ele não é nada. Essa mulher queria saber quem era essa fonte de água viva. Essa mulher, ela tinha convicções firmes, mas todas falsas. Será que nós temos essas mesmas convicções firmes, porém falsas? Se você não tem tido uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, eu te pergunto, que Deus que você conhece? Se lendo a palavra, já é muito difícil conhecer a Deus, imagine sem ler. Quem lê tem que ler milhares de vezes para tentar ver um pouquinho de Deus, imagina sem ler. Você acha que daí vai ser um Deus diferente dessa mulher samaritana? Mas nós temos a palavra. Nós temos a palavra que vai guiar nossos passos, a palavra que vai guiar nossas vidas, e nós estamos negligenciando isso. Nós montamos um grupo de leitura, tinham 65 pessoas, menos de 10% leram. Eles se propuseram, ninguém forçou. Eu não forcei ninguém, eu falei, quem quiser entrar, entra. Mas foi no começo do ano. No começo do ano, o que acontece? Uhul, estou cheio de gás. Eu queria saber o que acontece dia 31 para o dia 1º. Eu vou fazer. O que acontece? Primeira semana, uhul. Segunda semana, não tem o ru. É o
depois já era. É muita empolgação sem entendimento. Só que isso não se diz respeito somente às coisas de Deus. Se diz respeito às outras coisas. Porque as coisas de Deus é apenas um reflexo de toda a sua vida. Quantos planos vocês fizeram para esse ano e não cumpriram? Quantas coisas vocês falaram que iria acontecer e não aconteceram por negligência de vocês? Amanhã eu faço. Depois eu faço. A convicção dessa mulher é completamente diferente da nossa. Ainda que fizesse as coisas de maneira repetitiva, ela sabia porque ela estava fazendo. E nós sequer sabemos o porquê estamos fazendo, da maneira como estamos fazendo. Eu convido vocês a refletirem, pois não acabou o ano ainda. Tem muitas coisas que vocês disseram que iriam fazer, que ainda dá tempo. Não espere virar o próximo ano para começar. Não espere chegar segunda-feira. Não espere chegar o próximo mês. O dia é hoje. O momento é agora. Quem sabe quanto tempo nos resta? Então comece agora. Continuando depois da indagação, diz assim: como podem oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Eu tenho um poço, ele é visível. Essa água é visível. Esse poço, os animais bebiam. Jacó e sua família. Como já havia dito, os poços possuíam um grande valor. A vida comunitária era toda em volta daquele poço. Tinha um valor. Tinha um valor imensurável. Talvez você tenha construído a sua firme convicção e a sua crença em cima de um poço construído por mãos humanas e não da fonte de água viva. A fonte de água viva nos molda. A fonte de água viva é o que norteia. E o único lugar para sermos norteados pela fonte de água viva é por intermédio da palavra. E não por intermédio do que eu acho, do que eu gostaria, mas do que é. Nela não tem sombra de variação. Verso 13 diz assim: Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Ele estava falando da fonte, ele falou assim: calma aí, você quer que eu te fale dessa fonte? Você toma dessa fonte, mas você fica com sede, não fica? Você achou que ia virar cristão, que daí sua família ia ficar perfeita, que seus problemas iam acabar. Os problemas não acabam, mas a fonte de água viva está ali, sendo soluções para esse problema. Por vezes não solução materializada. Se fosse assim, não existia mais pobreza, não existia mais doença, não existia fome, não existia mais nada. Mas a questão é que o problema não é maior que o Deus que eu sirvo. Lembra aqueles exemplos que eu falei de pessoas que estavam ali? Para eles o problema não era nada. Enquanto problemas para eles, para mim que não cria, era tudo. Podia até doer em mim, mas para eles não fazia cócegas, porque elas sabiam o Deus que ela servia, e eu não conhecia esse Deus. E por vezes eu tenho conhecido diariamente, e creio que eu vou morrer tentando conhecer. Pensa que Deus não cabe dentro do nosso intelecto. Deus não cabe dentro da nossa frágil mentalidade. Nós jamais compreenderemos Deus em sua totalidade, mas aquilo que Ele nos deixou revelado, Ele trouxe sabedoria para que a gente pudesse lidar com esses problemas diários de maneira diferente. Você terá sede novamente, se você não está em Cristo. Você terá problemas, mas esses problemas não mais causarão danos. Eles podem causar danos materiais, físicos,
mas não mentais e espirituais. Olha Jó, todo destruído, ainda que ele falasse assim, amaldiçoado seja o dia que eu nasci, mas ele não profanou contra Deus. E agora, será que nas nossas dificuldades, no momento que falta água, nós manifestamos o Deus que nós servimos? Nós amaldiçoamos o Deus que nós servimos? Quem bebe desta água, logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ali ele se revela. Ali ele escancara tudo. Mas quem bebe dessa água que eu dou, nunca mais terá sede. A mulher já não estava entendendo nada. Aí ela termina de bucar. Mas ela sabia que haveria de vir um Messias, ela tinha essa informação. Mas ela estava presa àquilo que os olhos dela poderiam ver. A última sentença desse verso diz: ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. É como se ele estivesse traduzindo: esse Espírito, quando estiver em você, lhe dará vida eterna, te capacitará. Isso nos traz a certeza da salvação. O Espírito Santo nos traz a convicção de que nós seremos salvos. Salvos desse mundo, salvos deste corpo que nos aprisiona. Que nós seremos salvos de nós mesmos. A segurança. Ele estava trazendo para ela verdades que ela estava cega. E no continuar da história do relato bíblico, nós vemos isso de maneira grandiosa. Ele revelando coisas que aconteciam na vida dela. Verso 15. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Ela havia sido convencida. Calma aí. Eu estou precisando disso. Essa é a oferta do Evangelho. Oferta o Evangelho e a pessoa automaticamente é convencida pelo Espírito que é disso que ela precisa. Ela começa a olhar e fala assim: eu preciso disso que você está me oferecendo. Mas ninguém tinha me explicado desse jeito. Mas não é que ninguém nunca tinha explicado. É porque agora o Espírito te convenceu de algo que nenhum homem poderia te convencer. A fonte de água viva estava jorrando já dela. Este é o processo de conversão. Quando ela clama por isso, ela diz: assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Olha que loucura, ela tinha sido convencida pelos argumentos do qual ele tinha colocado. Ela sabia que ele estava ofertando a salvação, sim ou não? O que vocês acham? Não, ela ainda estava achando que era água. Beleza, não vou precisar mais carregar o balde. Já era. Vou mergulhar ali, vou colocar água na cabeça, fui batizado, acabou os problemas. Não preciso mais carregar balde. Você acha que muitos de nós ainda não somos com essa visão samaritana? Essa água, agora eu não preciso fazer nada. Acabou meus problemas. Observe que primeiro Jesus iluminou o entendimento e depois ele ilumina o coração. Assim
eu nem precisarei vir aqui para tirar água. Tem pessoas que acharam que seria assim. Eu acreditei em Jesus, agora já era. Já era. Eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ter comunhão, eu não preciso de nada. Mas, na sequência da história, nós vemos Jesus trabalhando ainda mais, revelando segredos completamente íntimos do coração daquela mulher, que ninguém poderia saber. Assim como ele revela os nossos segredos. Por vezes vocês falam assim: nossa, o Galego falou um negócio que eu estou vivendo. Eu não conheço a sua vida, eu não sei a sua vida, mas eu estou falando o que a palavra diz, e a palavra é poderosa para revelar os segredos mais obscuros do nosso coração, pois ela é a fonte de água viva, que por onde ela jorra, ela vai executar a sua limpeza, a sua purificação. Essa é a ministração de hoje, que nós possamos ler o restante da história, que já tenho certeza que vocês conseguirão fazer as ligações direcionadas pelo Espírito, por óbvio. E domingo, mais uma vez, nós estaremos aqui para ler verso a verso e podermos clamar para que essa fonte de água viva não só flua em nós, mas através de nós. Amém? Hoje é dia de ceia. Pediria abram as suas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 11. Primeiro Coríntios capítulo 11. Todos aqueles que são batizados, tá? Podem cear mesmo se não forem membros dessa igreja. Mas a ceia, nós ofertamos ela para aqueles que foram batizados. Existem outras vertentes que creem de outra forma, mas nós adotamos dessa forma porque nós entendemos que o corpo de Cristo é entregue por aqueles que creram. Isso daqui é apenas um memorial, um sacramento. De maneira que nós temos que fazer isso com profunda reverência. Porque todas as vezes que nós ceamos, nós trazemos à memória o sacrifício da cruz. Criaram alguns, já peguei. Se alguém precisa, levante as mãos. Criamos alguns paradigmas quanto a isso, né? As pessoas imaginam que se eu não ceio, tem alguma coisa errada. Quanto tempo precisa fazer a ceia? De quanto em quanto tempo eu tenho que ir? Isso é o quê? Falta de entendimento. Ah, eu tenho que ir tal dia. A pessoa separa, vai ver o dia que tem a ceia e fala: eu vou no dia da ceia. Como que se a ceia expurgasse todos os pecados. Pegou, tomei a ceia, agora estou limpo. Batismo, o que as pessoas acham? Fui batizado, acabou. Ou, não fui batizado. Se eu morrer é direto para o inferno.
Senhor, você está vendo eu aqui? Não. Nós somos salvos mediante e exclusivamente a fé. Se você não creu, creia. Galego, eu preciso levantar a mão, ir na frente, gritar, chorar. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas, necessariamente, você vai ter que viver uma vida que manifeste esse arrependimento. Talvez você nunca tenha levantado a mão num culto e falou assim, eu aceito Jesus. Mas a sua vida foi transformada desde o dia que você ouviu a palavra. Talvez você não tenha sido batizado porque você ainda não compreendeu as razões do batismo. E o batismo não é simplesmente porque eu quero ser. Calma. Infelizmente, naquele tempo as pessoas criam e logo eram batizadas. Hoje nós necessitamos passar por alguns processos para que seja explicado quem de fato é Cristo. E para verificar se a pessoa de fato compreendeu o que é Cristo. Porque eu crer num falso evangelho é a mesma coisa que não crer. Eu fazer as coisas de qualquer forma é a mesma coisa de eu não fazer. Quando eu estou no caminho errado, virar as costas é avanço, não é retrocesso. E Deus tem feito isso na vida de vocês. Hoje eu pude ouvir histórias de vidas que estão passando processos dolorosos. Pessoas aqui relataram dores, abriram seus corações diante de pessoas que são seus irmãos. Sabe o que nós fizemos? Só escutamos. Só escutamos. E muitos foram as lágrimas. Porque quando estou falando, é o processo de cura. A dor sai pela boca e a cura entra pelos ouvidos. Muitos se envergonham da vida que viveram no passado. E glória a Deus por isso, que vocês nunca deixem de se envergonhar pelo que vocês fizeram. Porque o povo ali voltou a se desviar. O povo ali não obedeceu às leis do Senhor. Quem já leu Juízes vê que é um povo. E esse memorial faz com que a gente jamais se esqueça que nós somos pecadores, que foi necessário um homem justo e santo morrer na cruz por nós. É necessário que a gente compreenda o que se trata isso. Não é apenas suco de uva e um biscoito. Isso é a vida do único homem santo que habitou na terra. Que ele veio para resgatar o meu, o seu, o nosso pecado, que morreu na cruz, quando nós nunca merecemos. Nós acabamos de ver que essa mulher não tinha nada que pudesse ofertar a Deus, e ainda assim Ele ofertou tudo. Ele não faz acepção de pessoas, Ele não se importa com quem você é, Ele não se importa com quem você era, Ele se importa única e exclusivamente com quem Ele é e o que Ele vai fazer na sua vida. Que esses versos que eu irei ler agora, acerca da ceia, que está descrito em 1 Coríntios capítulo 11, possa fazer com que você traga reflexões. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, verso 17: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem.
primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto, eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheça os que são aprovados. Desde aquele tempo, nós temos os registros, que eles se reuniam e fazem mais mal do que bem. E só mediante a palavra, nós poderemos fazer mais bem do que mal. As divisões que nós ministramos já acerca disso no discipulado, na classe de membros, irão acontecer, porque isso irá manifestar aqueles que servem ou não servem o reino. Continuando, verso 20 diz: quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição, como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo fazer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. A ceia não era feita dessa forma, tá? A ceia era feita com alimentos. Eram os alimentos onde aquele que tinha mais levava mais, aquele que não tinha não levava. Sabe igual aquele negócio de churrasco, que daí um leva a linguiça e quer comer a picanha? Na igreja é assim que funciona. Você leva a picanha para os outros comerem, e você não fica apontando para os outros, porque você levou picanha. Porque é Deus que te deu isso, para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa viver de uma maneira harmônica e suprir aquilo que aparenta nos faltar. Se questionem o porquê vocês têm se reunido domingo após domingo. Se questionem o que vocês estão fazendo aqui. Por que eu estou fazendo o que estou fazendo? Mas não só nesse domingo, mas amanhã, quando começar a segunda e você teimar e esquecer de Deus, se lembre que Ele morreu pelos seus pecados, que não há peso de condenação mais sobre a sua vida, que quem você foi, você não é mais, porque agora Cristo habita em você, e todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Verso 23, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo, entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi, Ele tomou o pão e agradeceu, partiu e disse. Qual foi o momento que Ele partiu o pão? No momento de traição, momento de dor. O que Ele fez? Agradeceu. Será que nós não estamos presos às coisas que aconteceram no passado? Quantos de nós fomos traídos? Porque a traição não envolve só homem e mulher, é não corresponder à expectativa que o outro depositou. Ou quantos de nós fomos os traidores? Mas você viu que Ele não estava se importando com isso, porque Ele sabia que o seu poder, o poder que há no seu sangue, era superior a tudo isso. E Ele trouxe como um memorial. E Ele nos deixou para que possamos fazer isso em memória dEle, pois Ele entregou o seu corpo por aqueles que o traíram. Quem de vocês pode levantar a mão e falar que não traiu o Senhor? Quem de vocês pode erguer a mão e falar que se salvariam sozinhos? Quem de vocês podem afirmar agora que vocês estão vivos por conta de tudo que vocês fizeram?
Se nós estamos aqui é porque Deus nos trouxe até aqui. Deus nos sustentou até aqui. Assim como Ele tem sustentado homens perversos, homens maus, homens que causam destruição, mas nós sabemos que nada fugiu do controle dele. E nós temos que reconhecer a misericórdia que Ele teve sobre a nossa vida. E nós fazemos isso em memória dele. Que possamos tomar este cálice em nossas mãos. Que você possa primeiro olhar para esse cálice, mas não como um simples plástico com algo dentro, mas como o sangue derramado na cruz do Calvário. O sangue que comprou a sua alma pela eternidade. Que jamais nos esqueçamos do sacrifício da cruz pelos nossos pecados. Que jamais voltemos para o lugar do qual Ele nos comprou. Pediria que você, por um instante, refletisse acerca da sua vida, de quem tu eras antes e depois de Cristo, e pudesse agradecê-lo por Ele ter aberto seus olhos. Pode tomar do cálice. Este sangue que nos purificou, por causa deste corpo que foi dilacerado. Este sangue só foi possível por causa deste sangue dilacerado, desse corpo que foi dilacerado. Este corpo que habitou em magnitude, andando entre os humildes. Que nós possamos olhar para esse pedaço de corpo. Sabemos que nós somos isso, pedaços de corpo. Mas que esse sangue já nos comprou e nos purificou. E agora somos fontes que jorramos da água da vida. Posso comer do pão. Cada vez que nós fazemos isso, nós anunciamos a morte de Cristo, até que Ele venha. Ele morreu por mim, por você, por todos aqueles que o aceitam como único e suficiente Salvador. Se você ainda não o aceitou, que você possa fazer isso hoje.
Oremos. Obrigado, Senhor. Louvado seja teu santo nome. Te agradecemos pelo favor imerecido. Te agradecemos pela obra da cruz do Calvário. Te agradecemos, pois nos escolhestes desde antes da fundação do mundo. Te agradecemos, pois andamos por caminhos sombrios, mas as tuas fortes mãos nos resgataste. Te agradecemos, pois podemos nos reunir como igreja. Te agradecemos, pois o teu sangue nos purificou. Te agradecemos, pois nos entregastes da água da vida e hoje rios de águas vivas fluem de nós. Ainda que tenhamos sedes e necessidades, nós não dependemos única e exclusivamente disso. Nós dependemos única e exclusivamente de Ti. Guarde cada uma dessas famílias, supra as suas necessidades e efetue o teu querer. Obrigado, Senhor, por podermos nos reunir em teu santo nome. Louvemos ao Senhor.